Olá, eu sou Daniel, sejam bem-vindos ao canal. E na série EBD Aulas em Vídeo, vamos estudar a lição de número 8. A lição de número 8 tem por título A Grande Tribulação. O texto áureo encontra-se em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Depois que a igreja de Jesus Cristo, os salvos em Cristo, forem arrebatados, levados para o céu, para a presença do Senhor, para sempre, dá-se início na terra à grande tribulação. O que é a grande tribulação? A palavra tribulação no grego tem o sentido de colocar uma carga sobre o espírito das pessoas. No Antigo Testamento, esse dia é conhecido como o dia do Senhor. Também conhecido como a angústia de Jacó e o dia da vingança. Veja, Sofonias, capítulo 1, versículo 14, diz assim: O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Então, é uma referência ao dia do Senhor, a grande tribulação. Em Jeremias, capítulo 30, versículo 7, fala sobre a angústia de Jacó. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dele. Então, são referências no Antigo Testamento sobre a grande tribulação, um período que vai vir sobre todos os que habitam na terra. Mas nos vem uma pergunta: a igreja passará pela grande tribulação? Alguns defendem que a igreja passará pela metade, o início da grande tribulação. Mas como falamos em lições anteriores, que a igreja será arrebatada antes disso. A grande tribulação ela iniciará depois que a igreja for arrebatada, ou seja, tirada da terra. Então, a igreja não passará pela grande tribulação. Por quê? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, a ira futura que está por vir, a igreja está assegurada nas promessas de Jesus, de ser arrebatada antes, seguindo para o tribunal de Cristo e depois para as bodas do Cordeiro no céu. Enquanto isso, na terra, dará-se início à grande tribulação. Quando começar o juízo de Deus sobre Israel e os gentios, a igreja ela só é mencionada até o capítulo 5 de Apocalipse. E do capítulo 6 em diante, que ele começa os juízos, não se menciona mais a igreja. A igreja já vem aparecer ou ser mencionada no capítulo 19, ocasião da vinda de Jesus em glória com todos os seus santos. Então, isso é uma prova que a igreja estará com o Senhor. O propósito da grande tribulação. Qual o propósito da grande tribulação? Levar Israel a reconhecer
e receber o seu Messias. Porque Israel rejeitou o seu Messias. Quando Cristo veio, o povo judeu não recebeu Jesus como seu Messias esperado, mas o rejeitou. Por isso é chamado de a angústia de Jacó. Lá em Jeremias, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É o tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo. Jeremias 30, versículo 7. Pelo fato de Israel haver rejeitado o seu Messias, Jesus Cristo, como está escrito em João capítulo 1, versículo 11, veio para os que era seu, e os seus não receberam, ou seja, os judeus não receberam Jesus como seu Messias. E Jesus ele falou claramente sobre isso em Mateus capítulo 23, versículo 37 e 39. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que diga bendito que vem em nome do Senhor. Então, por essa rejeição, Israel vai pagar um alto preço, porque vai passar pela grande tribulação. E só vai reconhecer o seu Messias que havia rejeitado lá na grande tribulação. Em Lucas capítulo 21, versículo 24, diz assim: E cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Então, esse é o propósito da grande tribulação, levar Israel a reconhecer o seu Messias. Mas até lá vai ser grande a angústia de Jacó, porque Israel vai ser enganado, vai ser perseguido, até que o tempo dos gentios se complete. E no momento certo eles vão clamar, bendito é o nome do Senhor. Jesus virá para dar o livramento, e ali eles reconhecerão que realmente Jesus é o Messias que eles haviam rejeitado. Segundo propósito, levar os homens ao arrependimento. O texto de Apocalipse 16 e 11 diz assim: Por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Mesmo com todos os juízos, os homens ainda vão blasfemar contra Deus. Destruir o império do anticristo. A Bíblia diz que o quinto anjo derramará a taça sobre o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso. Então, está escrito em Apocalipse 16 e 10. Trazer o juízo sobre o mundo. O juízo de Deus vai ser derramado sobre todos os habitantes da terra durante a grande tribulação. Todos os pecadores, todos aqueles ímpios que rejeitaram, blasfemaram contra a palavra de Deus, eles vão sofrer nesse dia, porque é o dia da vingança, o dia do Senhor. E implantar o reino de Cristo. A Bíblia diz em Daniel capítulo 2, versículo 44, Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, esse é o reino de Cristo.
que vai ser estabelecido. Então, esses são os propósitos da grande tribulação. Levar Israel a receber o seu Messias, levar os homens a se arrependerem, destruir o império do anticristo e implantar o reino de Cristo. Quem passará pela grande tribulação? Aí está se referindo a dois tipos de pessoas ou de povos. Primeiro, Israel. Segundo, os gentios. Os judeus que não aceitaram a Cristo, ou seja, o povo de Israel, eles vão passar pela grande tribulação. E nesse período, eles vão ser restaurados quando reconhecer Jesus como seu Messias. E a Bíblia diz assim: e Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Então, Israel, o povo judeu, vai ainda sofrer nesse período, na grande tribulação. Porém, todavia, nessa angústia que os filhos de Jacó vão passar, o remanescente fiel será salvo. Os gentios, a gente vê na Bíblia, em Apocalipse capítulo 7 e 9, depois destas coisas olhei e eis que uma multidão a qual ninguém poderia contar. Fala daqueles que foram martirizados durante a grande tribulação. Então, vai haver salvação na grande tribulação? Vai. Porém, vai ser um período difícil, porque o anticristo ele vai eliminar, destruir tudo quanto adora a Deus, quem quer servir a Deus, e ir contra o seu sistema. Então, não vai ser nada fácil. Esses que vão prevalecer com a fé em Cristo na grande tribulação vão pagar com a morte, ou seja, com as suas vidas. O tempo da grande tribulação. Existe um tempo para a grande tribulação, ou seja, uma duração? Sim. Podemos dizer que é 7 anos. Mas como é que nós podemos afirmar esses 7 anos? Com base nas 70 semanas descritas no livro do profeta Daniel, lá em capítulo 9, versículo 24 a 27. Eu vou ler os versículos que falam sobre as 70 semanas. É um assunto muito importante para nós entendermos esse período da grande tribulação, estudando as 70 semanas proféticas de Daniel. Então, Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e salvar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário. Seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado
será derramado sobre o assolador. Então, semanas aqui interpreta-se por semanas de dias. O número 7 indica a quantidade de dias, porém interpreta-se por ano. Cada dia equivale a um ano. Então, 70 vezes 7, que são 490 anos. Os 3 períodos das 70 semanas. Então, o primeiro período de 7 semanas equivale a 49 anos, quando foi dada a ordem para reedificar Jerusalém no tempo de Artaxerxes, ou no reinado de Artaxerxes. Está lá em Daniel capítulo 9, versículo 25, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias. O príncipe haverá 7 semanas e 102 semanas. As ruas e os muros reedificarão, mas em tempos angustiosos. Isso ocorreu em 445 a.C. É o primeiro período das semanas. O segundo período é 62 semanas, equivale a 434 anos. Refere-se ao tempo do fim do Antigo Testamento e a chegada do Messias, como o texto fala no versículo 26 de Daniel capítulo 9, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como a inundação, até o fim haverá guerra, estando determinadas as assolações. Então, isso se cumpriu no ano 32 depois de Cristo. E o terceiro período abrange uma semana de 7 anos, conforme o versículo 27 do capítulo 9 de Daniel. Né? E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Uma semana aqui equivale 7 anos na contagem profética. É a última semana profética que será dividido pela metade da semana. Na metade da semana equivale o quê? 3 anos e meio. Então, a grande tribulação, o período de 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, ou a metade, será um período de falsa paz, de engano, onde o anticristo vai conquistar, vai fazer um concerto com muitos, inclusive Israel, que será enganado nesse período. E na metade, a segunda metade da grande tribulação, será a grande tribulação mesmo, ou seja, primeiro período da tribulação, segundo, grande tribulação, porque o anticristo vai realmente mostrar quem ele é e vai perseguir Israel e todos aqueles que adoram e querem servir a Deus, exigindo adoração ao dragão e matando aqueles que se opõem a ele. A trindade satânica. A manifestação do anticristo. O falso profeta e o dragão. Então, essa trindade satânica ela é composta pelo anticristo, que é a besta que subiu do mar, e o falso profeta, a besta que subiu da terra. Ambos recebem poder e autoridade do dragão, que é Satanás. Então, com relação ao anticristo, Apocalipse 3 e 1 diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça um nome de blasfêmia. Besta fala de um animal, isso fala da sua natureza cruel. Ele enganará a muitos, conhecido como o chifre menor,
ele será um grande opositor de Cristo. O falso profeta, Apocalipse 13:11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres e semelhantes de um cordeiro, e falava como um dragão. Então, o falso profeta, ele o auxiliará, o apresentará o anticristo. O anticristo, ele representará um poder político, ou seja, em escala mundial, enquanto que o falso profeta, ele atuará na área da religião. E ele exerce o mesmo poder e autoridade da primeira besta, como diz a Bíblia. Sua missão: criar uma religião que reverencie e adore ao diabo. E todos aqueles que forem pegos adorando a Deus serão mortos e massacrados. Estabelecer um governo fortemente centralizado. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17 diz assim: E fez que todos, pequenos e grandes, e ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome, que é 666. Hoje nós vemos muitas pessoas criando polêmicas e rumores que o chip que vai ser implantado, que pode ser implantado nas mãos ou na testa das pessoas, e a gente vê em algumas partes do mundo aí, alguns países já utilizando, e as pessoas ficam criando ideias que aquilo é já o sinal, a marca da besta. Mas não podemos afirmar uma coisa que surgiu há pouco tempo e está aí, mas pode ser que sim, que daqui para lá isso seja utilizado pelo anticristo, ou uma tecnologia ou algo ainda que está por vir ser utilizado. Então não vamos se basear numa coisa que a gente não tem como afirmar, né? Porque quando saiu os códigos de barra, muitas pessoas criaram essa mesma ideia de que o código de barra era o número da besta. E isso não passou de rumores. Então, eu acredito que o que tiver de avançado em termos de tecnologia, tudo ele vai usar para os seus propósitos e fins. Enganar Israel. Israel aceitará o anticristo como Messias. Em Daniel capítulo 9, versículo 27 diz: E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, que é a metade do início da grande tribulação. Antes de completar os 7 anos, na metade, ele vai conquistar muitos. E Israel vai aceitá-lo como se fosse o seu Messias. E o templo vai ser reerguido em Jerusalém. Porque até agora os judeus ficam ali no Muro das Lamentações. Mas o seu templo vai ser erguido. Com certeza o anticristo, nesse tratado, vai permitir que haja um período de paz entre Israel e palestinos, e esse templo, finalmente, Israel, tão sonhado, o seu templo tão sonhado, vai ser reerguido. Porém, quando Israel começar a sacrificar e adorar a Deus no templo, o anticristo se manifestará, porque esse templo será profanado.
Daniel 9, versículo 27. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ele fez um concerto com muitos por uma semana, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, ele conquistou todo mundo. Todo mundo vai pensar que o anticristo é Deus, é o Messias, Israel o aceitará. E quando Israel começar a sacrificar, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação ou a oferta de manjares, o anticristo não vai permitir que Israel adore a Deus. Então Israel vai perceber, o povo judeu, que fez uma aliança com o anticristo. E eles vão ser perseguidos implacavelmente. Assunto que nós vamos discutir com mais detalhe na próxima lição. Será um opositor da fé cristã implacável, porque em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o templo que Israel erguerá em Jerusalém será profanado, porque ali o anticristo vai se assentar como se fosse Deus. Os juízos de Deus sobre o mundo. Então, nesse período, quando passar os primeiros 3 anos e meio, e começar a grande tribulação propriamente dita, aí vai vir os 7 selos, a abertura dos 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus. Tudo isso são manifestações do juízo de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que blasfemaram contra Deus, que amaram o mundo, os seus prazeres, e rejeitou a palavra de Deus, o Evangelho, a mensagem de Cristo, e preferiram seguir e ir após a besta. Todos esses vão sofrer no grande dia do Senhor, o dia da vingança, ou seja, o dia da ira sobre esses, a grande tribulação. Então, que possamos cada vez mais nos atentar ao estudo da palavra de Deus, e sabemos que enquanto pregamos o Evangelho, há esperança para a salvação para todos aqueles que creem. Porque quando esse dia se manifestar, feliz aqueles que fazem parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que foram arrebatados e estarão na presença do Senhor, se regozijando nas bodas do Cordeiro. Porque os que ficarem aqui na terra vão sofrer, vão ser perseguidos. É um dia que a Bíblia diz que não há outro semelhante. A Bíblia nos revela assim. Então, que possamos estar de pé na presença de Deus e possamos vencer para que possamos estar sempre com o Senhor. Porque o dia da ira do Senhor há de vir sobre todos aqueles que rejeitaram a sua palavra e o testemunho de Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a todos. Espero que essa pré-aula contribua para a sua aula no domingo na escola dominical. E até a próxima, se Deus quiser. Amém?